Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Oncoportal, portal de educação médica continuada com foco em oncologia, onde nós buscamos discutir e debater pontos importantes, especialmente para melhorar o entendimento das pessoas sobre vários aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento do câncer. Então, hoje aqui, eu tenho comigo o Dr. Carlos dos Anjos, oncologista do Sírio-Libanês, especialista em câncer feminino, especialmente câncer de mama. Eu sou Diogo Barros, oncologista especialista em tumores urológicos. E hoje o assunto, nós vamos discutir sobre alguns termos usados no dia a dia de pessoas que tratam ou já fizeram tratamentos com câncer, que é a questão da cura. Quer dizer, quando que a gente fala, olha, o paciente está curado, está em remissão, livre de doença, quando é só o controle, como que a gente usa esses termos que muitas vezes podem parecer confusos para o paciente ou para os seus familiares. Então, Carlos, queria começar te perguntando, claro, eu ia te pedir até uns exemplos sobre pacientes com câncer de mama, por exemplo, para você exemplificar, mas fala um pouquinho para a gente desses termos, como você entende que é a melhor forma de usá-los e tentar esclarecer essa questão para as pessoas. Claro, obrigado, Diogo. Bom, olá a todos que nos acompanham aqui no Oncoportal, é um imenso prazer estar aqui com vocês de novo, E como o Diogo mencionou, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses termos relacionados à cura, controle de doença, remissão e assim por diante. Diogo, o câncer de mama, é uma doença que tem um alto potencial de curabilidade quando diagnosticada no cenário inicial, A maior parte das pacientes com câncer de mama, seja aqui no nosso país ou fora, considerando países onde existe uma boa qualidade médica, como Estados Unidos, Europa do Oeste e outros grandes centros, a maior parte dos pacientes são diagnosticados hoje com câncer de mama em estágios iniciais, quando a lesão está exclusivamente na mama ou na mama e em gânglios embaixo do braço. E nesse cenário, quando a doença ainda não foi para outros pontos do corpo, como pulmão, fígado, ossos, essas são doenças potencialmente curáveis, no qual o nosso intuito do tratamento, usualmente combinação de cirurgia mais tratamentos perioperatórios, sejam tratamentos sistêmicos, como o uso de quimioterapia ou terapia endócrina, anti-hormonal, ou terapias locais como radioterapia, tem por intuito deixar o indivíduo livre de doença, não apenas a um curto espaço de tempo, mas a longo prazo, para que o indivíduo venha a falecer no futuro de outra causa que não relacionada ao câncer de mama. No entanto, assim como uma série de outros tumores sólidos, assim como uma série de outras patologias de tipo câncer, o câncer de mama é uma doença que, após o tratamento inicial da lesão da mama ou mama/axila, ele tem um risco potencial de retorno no futuro. Então, quando a gente termina um tratamento agudo, seja cirurgia combinado de radioterapia, seja a combinação de cirurgia, químio e qualquer outra terapêutica complementar, esse indivíduo está sem evidência de doença e com uma chance razoável de estar curado. No entanto, usualmente a gente aguarda um conjunto de tempo de segmento para garantir que essa doença não volte e para finalmente poder dar a expectativa para o indivíduo que o indivíduo está completamente curado. Esse conjunto de tempo, ele varia um pouco de acordo com as características da doença, Câncer de mama é uma doença que existe vários tipos diferentes e não uma única patologia, Então, quando eu falo câncer de mama, é igual falar carro, onde você tem vários tipos diferentes de carro, tem vários tipos de doenças diferentes que eu coloco nessa palavra câncer de mama, algumas com risco de retorno maior nos primeiros anos de segmento, ou seja, após um determinado período de tempo tem uma maior chance desse indivíduo estar completamente curado, versus outras que têm um risco de recorrência, de voltar a se remanifestar, seja na mama ou em outros pontos do corpo, mesmo em períodos tardios, como 5, 6, 7 ou 10 anos após a cirurgia local. Para esses indivíduos, falar em cura completa, no sentido de que não existe mais risco, é um pouco mais complexo, mas até que se prove o contrário, se a doença não está se manifestando, esse indivíduo está livre de doença e potencialmente curado. Na sua prática, as patologias que você trata, Diogo, têm características muito distintas dessas, sobretudo quando a gente está falando de doença inicial, potencialmente curável? Sem dúvida, Cacá. Vou tentar até usar aqui alguns exemplos, Mas como que eu enxergo a situação? Eu enxergo assim, bom, nós temos cânceres que, para os quais aquela situação existe um tratamento com o objetivo de curar,
Entretanto, a gente tem alguns cânceres que, quando eles se apresentam, dependendo da situação, a gente já sabe que não existe um tratamento curativo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o câncer de próstata, quando ele é descoberto uma metástase, ou seja, a presença de células do câncer de próstata em outros órgãos, a gente sabe que o tratamento não é curativo. Então, a gente não vai falar em cura, a gente vai falar em controle. Existe uma palavra, dentro dessa palavra de controle, que é a palavra de remissão. Tá? O que é a remissão? É quando a gente, com o tratamento, deixa a doença não mais detectável. A gente sabe que ela não foi curada, mas muitas vezes as células ficam escondidas. O tratamento é bem sucedido, as metástases regridem, às vezes tem algum marcador, por exemplo, PSA fica 0, e o paciente entra numa remissão. O que é a remissão? É não ser possível evidenciar a doença em nenhum exame. Mas a gente sabe que essa doença não foi embora, que algum dia ela pode se manifestar novamente. Então, esse é o cenário de controle em que se busca a regressão da doença e, muitas vezes, a remissão. A gente tem a situação em que o objetivo é curar a doença. Então, eu vou dar um exemplo. Câncer de rim. O paciente descobriu um câncer renal, fez os exames de imagem e a doença está só no rim, não há metástases, né? Então, o paciente vai fazer a cirurgia, retira esse tumor do rim, e, a princípio, ele passa a ficar livre de doença detectável. Ou seja, no pós-cirúrgico, a gente vai fazer os exames de imagem e não vai ver nada. Olha, não tem mais tumor no rim, não tem metástase no lugar nenhum. Então, a gente diz assim, olha, não há evidência de doença, né, oncológica. Depois de um certo tempo que se passa e não há uma recidiva da doença, aí sim a gente diz cura, né? Então, olha, realmente o paciente foi curado, não há mais risco de recidiva. Isso é muito verdade para alguns tipos de câncer, né? Então, vou dar um exemplo, câncer de testículo, né, tratado com intenção curativa. Se passou 5 anos do tratamento, em geral a gente diz, olha, o paciente está curado, né? Tem outras doenças em que a gente precisa de mais tempo de acompanhamento com o paciente livre de doença para dizer que ele foi curado. Por quê? Porque algumas doenças, a recidiva pode ser depois de 5 anos, às vezes depois de 10 anos, né? Então, acho que o importante é a pessoa entender, olha, o tratamento tem chance de cura ou não. Se tiver chance de cura, é entender esses conceitos, né? Olha, está livre de doença, não há recidivo, né? E, claro, vai fazer essa monitorização. Então, é a forma com que eu vejo, com que eu tento explicar para os pacientes. É claro que, obviamente, existe um certo grau de confusão e interpretação de cada um. E, como você falou, cada doença ela é diferente, porque tem algumas doenças que a gente vai acompanhar só com exame de imagem. Tem outras doenças que a gente tem algum marcador, por exemplo, câncer de próstata, né? Eu vejo lá o PSA e ele me indica, olha, não tem nenhum nódulo nos exames, mas o PSA está subindo. Então, a doença não está em remissão, ela é detectada através do PSA, né? Então, acho que é importante para as pessoas, pacientes, familiares, amigos que estão envolvidos com alguém em tratamento oncológico, discutir com o seu oncologista e tentar entender para aquela pessoa qual é a real situação, quais são os objetivos de tratamento, né? Porque daí, realmente, eu acho que é a forma de ficar mais claro a situação que está sendo vivenciada. Exato, e eu acho que é importante, né, Diogo, para quem nos ouve entender, e tem alguns conceitos que eles vão sendo consagrados ao longo dos anos, seja na mídia ou porque a gente lê, que às vezes não fazem total sentido dependendo da situação que você se encaixa. Por exemplo, é muito comum os pacientes terem uma percepção que 5 anos depois do tratamento inicial, se nada aconteceu, necessariamente o indivíduo está completamente curado, né? E não existe nem nada de muito mágico quando você vira 5 anos, né? No dia que passa 5 anos, nenhum relógio interno apita e alguma coisa acontece e pronto, nada mais vai acontecer. Isso vai variar, como o Diogo comentou e como eu comentei, de acordo com algumas doenças, né? Tem algumas doenças que têm um padrão de remanifestação mais precoce e rápido, e quando isso não acontece, você de fato pode celebrar e tem uma altíssima chance que o indivíduo está curado. Por exemplo, você, né, Diogo, que no passado também fez a parte de hematologia, sabe que algumas patologias hematológicas, né, elas têm essas características, que é da onde nasceu esse conceito, por exemplo, de 5 anos. Já outras patologias, infelizmente, elas podem se remanifestar num período mais longo. Então, passados 5 anos, a maior chance é que o indivíduo esteja curado, mas continua, infelizmente, existindo um risco residual ao longo do tempo, no qual a doença pode vir a voltar
Então, muitas vezes esses indivíduos ainda requerem algum tipo de acompanhamento, não necessariamente com imagem, mas talvez algum tipo de contato com um médico que saiba desse risco e possa identificar caso o indivíduo venha ter algum sintoma estranho ou algum sinal que chame a atenção e que possa recordar o risco de alguma forma de remanifestação. Então, acho que esse conceito, por exemplo, dos 5 anos é uma coisa que vale a pena, como o Diogo comentou, ser discutido com o seu médico. Algumas patologias, às vezes, até um tempo mais curto do que 5 anos, já dá uma boa clareza de que tem uma alta chance do indivíduo não ter retorno da doença, e algumas precisam de um tempo maior de segmento para ter essa característica. Diogo, voltando para aquele cenário no qual o indivíduo já começa com a doença, infelizmente, espalhada para outros pontos do corpo, onde na maior parte dos tumores sólidos, isso significa que a chance da doença ficar curada, ou seja, não limitar o tempo de vida do indivíduo, ou não voltar a crescer é pequena. Conta para a gente, pelo menos na sua área, se tem alguma dessas doenças que tratamentos mais novos, como imunoterapia, acabaram, de alguma maneira, quebrando o paradigma e modificando isso. Você tem alguma das patologias que você trata que houve alguma mudança com isso, com esse tipo de tratamento, sim ou não? Sim, então a gente sabe que algumas doenças que antes eram tidas como incuráveis, né, elas passaram a ser potencialmente curáveis com imunoterapia, né? Então, por exemplo, câncer de rim é um exemplo, câncer de bexiga em algumas situações também. É claro que, infelizmente, não são todos os pacientes, mas uma parcela de pacientes que antes a gente não tinha tratamentos curativos, hoje a gente tem. Então, esse é um ponto. Depois eu até queria ouvir um pouco também da sua opinião em relação aos tumores femininos. Agora, tem um outro ponto que também é relevante, que tem alguns tumores que eles são muito pouco agressivos. Então, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, olha, a doença não tem cura, ele acha que aquela doença vai causar o óbito, vai levar ao óbito. E algumas vezes isso não é verdade, né? Por exemplo, em câncer de próstata, isso é relativamente comum. Às vezes a gente tem situações de câncer de próstata que não tem cura, mas que os tratamentos são tão efetivos em controlar a doença por muitos e muitos anos, que o risco da pessoa falecer de outras coisas é até maior, né? Então a gente tem que, na verdade, o que eu sempre digo para os pacientes, cada caso é um caso. A gente não pode ouvir essas questões como sentenças. A gente tem que entender individualmente cada caso, qual é o risco daquela doença, e aí sim o paciente conversar com o seu médico e aí ter as informações do que esperar de mais provável, né? Sim. Nos tumores femininos isso também não diverge tanto, viu, Diogo? A situação é relativamente bastante parecida, né? Em especial, assim como no câncer da próstata que você comentou, para câncer de mama, essa situação na qual existem tumores que são de crescimento lento, que a gente usa um termo indolente na parte médica, é relativamente frequente, né? Tem alguns tumores que, apesar de estarem espalhados em outros pontos do corpo, como, por exemplo, lesões ósseas ou lesões em outros órgãos, apesar disso, pela biologia da doença ser de velocidade lenta e a doença crescer devagarzinho, e pelo nosso tratamento controlar de maneira satisfatória, e às vezes com tratamentos pouco agressivos, como pílulas anti-hormonais ou combinação de pílulas anti-hormonais com alguma forma de terapia-alvo, esses indivíduos têm controle muito a longo prazo, e dependendo da idade do indivíduo, às vezes acaba vindo a falecer até por outra causa que não relacionada ao câncer de mama. A imunoterapia para câncer de mama, hoje ela é empregada para indivíduos com alguns tipos de tumores, como tumores triplo negativos, mas ainda a gente tem poucos dados de segmento para demonstrar se ela vai trazer uma quebra de paradigma, como trouxe em melanoma ou como trouxe em câncer de rim, onde uma fração dos indivíduos, após o uso da imuno, ficam curados, no sentido de que a doença não volta a crescer e o indivíduo fica com a doença controlada por anos e anos a fio. Difícil até prever se algum dia essa doença vai voltar a crescer. Isso ainda não é uma realidade tão grande no câncer de mama, mas talvez seja, talvez falte alguns anos de acompanhamento para a gente ter essa clareza um pouquinho maior. E nos outros tumores femininos, nos tumores ginecológicos, o quadro também é relativamente semelhante. A imunoterapia passa a ser uma realidade para alguns tumores, como colo de útero e endométrio, e uma fração desses indivíduos espera-se que tenham controles a longo prazo, mesmo com doenças já espalhadas para outros pontos do corpo, e tumores como, por exemplo, o de endométrio, às vezes tem biologia também favorável com controle a longo prazo, como mencionado aqui no câncer de mama e no câncer da próstata. Bom, Diogo, a gente está chegando aí perto de uns 15 minutos. Acho que a gente já deu uma noção relativamente boa para quem nos acompanha aqui do ponto de vista de controle de doença, remissão e cura. Tem alguma coisa que você gostaria a mais de acrescentar aí para o pessoal que nos assiste?
Acho que a mensagem é essa, e sendo bem objetivo, o importante é discutir cada caso com o médico que está cuidando do paciente para entender, de novo, as expectativas e os objetivos do tratamento, né? Então, queria agradecer a atenção de todos e convidá-los para continuar acompanhando as atividades aqui do Oncoportal. Tudo feito com muito carinho para realmente trazer informações úteis e relevantes no dia a dia das pessoas. E acho que eu queria aproveitar e lembrar que o Oncoportal é uma plataforma múltipla, né? Que tem vídeos no YouTube, Instagram, Facebook, e também tem um canal de e-mail, caso exista alguma dúvida pertinente ao tema que a gente discutiu aqui, que precise ser encaminhada e que a gente possa ajudar de alguma maneira a clarear a dúvida, a gente se põe à disposição e estamos aí para ajudar no esclarecimento de dúvidas que porventura possam vir a surgir. Obrigado, Diogo. Obrigado, Cacá. Um abraço a todos. Vamos falar sobre câncer? Um podcast do Oncoportal.